eu achei muito interessante, eu vou ler, sobre feminismo. E o que que eu queria que você falasse um pouquinho? Porque você fala e você é aberta a isso e comenta. Você falou que você é cristã, eu também sou, e eu sei que você faz as suas defesas, né, diante do antifeminismo. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas, eu acho que elas têm dúvida do que é, de fato, o feminismo, e você chama feminismo muito de movimento Coletivista de esquerda. coletivista de esquerda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, no meu livro eu tenho a minha concepção sobre o que é feminismo, então eu dou uma definição do que é pra mim. Mas pra gente discutir isso, a priori a gente tem que entender o estado da arte daquele tema, o que as próprias feministas dizem sobre si mesmas. E uma das características do meu livro, que eu acho que fez com que ele fosse um sucesso, é que ele trouxe para o Brasil algo que não existia do ponto de vista conservador. Um livro que mostrasse a história do próprio movimento feminista, usando as biografias e as obras literárias e as obras filosóficas escritas pelas próprias feministas. Então eu tentei fazer um trabalho que juntasse o argumento e o contra-argumento. Então, o feminismo, segundo as próprias feministas, é um movimento que busca acabar com a desigualdade entre homens e mulheres, e esta desigualdade supostamente colocaria as mulheres em desvantagem, e por isso é preciso um movimento político partidário organizado para reverter isso socialmente através de políticas públicas. Por exemplo, projetos de lei, ações sociais, movimentos sociais. O movimento feminista entende, então, que a mulher está numa condição de opressão, que a vida da mulher sempre foi ruim e que a mulher sempre foi o sexo oprimido, e que, em relação ao homem, a mulher sempre esteve em desvantagem. Seja na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna ou hoje. Então, por exemplo, aqui, dentro dessa sala, as mulheres estariam em desvantagem. Como e por quê? Hã, Pode achar engraçado, mas se você digitar no Google agora, o pessoal que está nos assistindo em casa vai encontrar lá. O ar-condicionado é machista. O ar-condicionado tá ligado aqui, né? Então, você vai encontrar lá. Até aqui as mulheres estão em opressão, apesar de nós sermos duas em lugar de fala, aqui ocupando espaço de poder, ele ser um só. Aqui também estamos em situação de opressão, porque afinal de contas o ar-condicionado está ligado mais forte, porque os homens têm o corpo mais quente, eles sentem mais calor. Então, o ar-condicionado no carro, nos escritórios, em todo lugar, está sempre na sua máxima potência para a desvantagem das mulheres. Então, em todo lugar, as mulheres estão em desvantagem. O feminismo compreende isso. Se a mulher é dona de casa por opção, ela está em desvantagem porque exerce um trabalho não remunerado. Se ela está no mercado de trabalho, ela está em desvantagem porque recebe um salário menor do que o dos homens. Já devem ter ouvido muito esse argumento, né? Já As mulheres, bastante. né? Então, todo lugar onde a mulher está, em qualquer contexto, ela está sempre sendo oprimida. Esse é o argumento do movimento feminista. E aí eu tento colocar no meu livro a minha vertente sobre isso, o que eu penso sobre isso. E eu digo o seguinte: esse é o discurso. Primeiro, a mulher é oprimida e ser mulher é a pior coisa do mundo. Esse é o primeiro discurso do movimento feminista. O segundo, é a ideologia de gênero, é que não existe mulher e que a identidade da mulher é uma construção cultural. 2 argumentos. Mas eu digo que tudo isso, toda essa propaganda e essas bandeiras do movimento feminista, por exemplo, atreladas aos direitos iguais, supostas conquistas feministas, liberdade, emancipação da mulher, que tudo isso são falsas bandeiras do movimento para vender a revolução sexual, que é o objetivo final. O que seria a revolução sexual? O fim do casamento monogâmico, o fim das relações heteronormativas, homem com mulher, né? Ou seja, normativas. Não é que não pode mais existir um casal heterossexual no mundo. Pode. Mas para o movimento feminista, essa não pode ser a norma. Então, o que Pode ser um casamento, no caso, a proteção da classe LGBT, né? Assim. não exatamente, porque eu não sei no que exatamente protege o LGBT. Eu acho mais que eles usam os LGBT do que protegem de fato. Sim. Mas você entende que o que quer dizer essa heteronormatividade? Destruir o homem e mulher como casal que se complementam, um homem e uma mulher, isso também é importante, e o movimento também quer desconstruir. Quer desconstruir monogamia, casamento nos moldes do casamento cristão, que é este casamento monogâmico, quer transformar a fidelidade ou infidelidade em conceitos extremamente fluidos, como, por exemplo, eu e você, eu e o André casamos, mas se ele concorda, eu posso ser infiel. E assim você vai descaracterizando o casamento, e descaracterizando o casamento descaracteriza-se também a família. Com essa descaracterização, as crianças que são filhas do pai e da mãe, mas se esse pai e essa mãe não se dão bem ou exercem papéis de uma forma disfuncional, essa criança está vulnerável, ela estando vulnerável, ela pode ser melhor manipulada ou instruída pelo governo, pelo Estado, pela escola pública, pelos movimentos sociais ou por qualquer outra pessoa que não seja seus próprios pais. Então, para mim, o movimento desaglutina a família. Eu não sei se vocês deixam, mas eu tenho uma definição no livro, eu posso ler? Pode, Pode, claro. claro. Diz assim, ó.
Tá na página 33. O feminismo é um movimento político que contribui para desentendimento e crescente amargura entre os sexos. Cada vez mais homens e mulheres não se dão bem. Você pode ver o tempo todo. Se você pesquisar, você vai encontrar quem lava mais louça, quem leva mais as crianças na escola. Tu tem pesquisa científica para tudo isso. As mulheres gastam mais dinheiro com isso que os homens. Para tudo há uma crescente investida de colocar o André contra a esposa dele, eu contra o meu marido, o tempo todo dentro da nossa casa, mesmo quando ninguém está vigiando. Isso é um grande salto no processo revolucionário. Antigamente, por exemplo, Karl Marx queria que os proletários, os pobres, ficassem contra os ricos. Ou seja, uma família de pobres contra uma família de ricos até que tá, beleza. Agora imagina dentro de casa, cada casa, o marido contra sua mulher e a mulher contra seu marido. Não tem como cuidar de uma revolução desse jeito, né? Ou como combater uma revolução que está dentro da minha casa. Meu marido e eu estamos em disputa. Então, contribui para o desentendimento crescente e a amargura entre os sexos, acelera a desagregação familiar, mais mães solteiras. A mãe solteira não é um problema. A mãe solteira é corajosa, porque mesmo na ausência de um pai cretino que a abandonou, ela não abortou essa criança e está criando esse filho. Ela é uma corajosa. Mas veja, é uma desagregação do projeto familiar estruturado tradicional. Então, contribui para a desagregação familiar. As mulheres devem preferencialmente ser mães solteiras. As que não forem e se casarem devem buscar o divórcio. Então, uma competição contra o casamento. Induz a eterna insatisfação e libertinagem sexual. Não sei se vocês já perceberam isso no mundo, mas o tempo todo se fala sobre sexo. Você já viu? É música, você vai andar no outdoor, você está indo numa BR, que eu viajo muito como deputada, é o tempo todo imagens, é o tempo todo, o tempo todo. Então você tem uma hipersexualização da mulher e do homem. A mulher como produto e o homem como consumidor, né? Então, o tempo todo. Então, isso dá a impressão de que o sexo está em todo lugar. Só que você vai ver o jovem está insatisfeito. A mulher está insatisfeita. A quantidade enorme de matérias em revistas femininas sobre como procurar, como se satisfazer sozinha. Gente, vocês acham que isso é um avanço? Pô, quer dizer que o meu companheiro, nem eu conversando com ele, nem eu morando com ele, nem eu dormindo com ele toda noite, eu não consegui ensinar pra esse cara ou pra essa mulher como me satisfazer? Tipo, me parece, sempre pareceu óbvio pra humanidade que o sexo a dois é mais legal do que sozinho. De Sim. modo que a pornografia ou a masturbação fossem apenas uma solução para aquele cara que tá sozinho, né? Esquecendo aqui o ponto de vista moral. Eu não consegui uma mulher, então eu vou para esses subterfúgios. Só que hoje não, parece que empoderar a mulher é fazer com que ela esteja só. Então você vê uma insatisfação e uma libertinagem ao mesmo tempo. As mulheres fazem mais, aparentemente fazem mais sexo, estão mais disponíveis para o sexo, mas ao mesmo tempo não manifestam estar mais satisfeitas. Isso é impressionante, você pega as pesquisas científicas sobre satisfação sexual. Por que as meninas não estão satisfeitas, felizes, falando sobre, olha como eu sou feliz sexualmente, o meu casamento é feliz sexualmente, eu tenho minha relação sexual feliz. E é justamente o contrário. Então, item 13 e 4, eu digo que para fazer tudo isso, o movimento feminista usa discursos sofistas, ou seja, uma coisa que parece verdadeira, mas não é. Discurso sofista. Exemplo, homens e mulheres ganham salários diferentes, sendo que mulheres ganham menos do que homens. Ok? Resposta, por causa do machismo. Então, uma parte a premissa está correta, né? Primeira premissa, as mulheres ganham menos do que os homens. Ok, primeira premissa está correta. A justificativa, porém, está incorreta, por causa do machismo. Então, você veja, é um sofisma, metade verdade, metade mentira, certo? Então, usam discursos sofistas, propagandas fajutas ou pesquisas científicas fajutas. Então, o pessoal que gosta de alardear que é a favor da ciência, pelo amor de Deus, já estão negando o sexo biológico das pessoas. Então, vocês são a favor da ciência. E pesquisas, índices, deturpação de dados, de pesquisas científicas, deturpação de índices, manchetes tendenciosas. Eu vou dar um exemplo de manchete tendenciosa. Tudo isso se junta para construir um movimento feminista. As pesquisas fajutas, as manchetes tendenciosas, os discursos sofistas. Tem uma matéria que depois o pessoal pode digitar no Google. Apesar de morrerem mais homens, vírgula, as mulheres são as que mais sofrem com o Covid. Meu Deus, como é que uma mulher pode sofrer mais do que aquela pessoa que morreu de Covid? Você veja como a manchete é tendenciosa. Outras manchetes de violência, por exemplo. As mulheres são as que mais morrem dentro de casa. Aí você vai ver o subtítulo da matéria. 40% das mulheres morrem no espaço doméstico. Enquanto que apenas 15% dos homens morrem na mesma condição. Aí você fica com aquela impressão de que tem mais mulheres morrendo dentro de casa do que homens, porque 40% é mais que 16%. Agora eu vou dar uma de Dilma.
Porém, todo ano morrem no Brasil 60 mil homens e 5 mil mulheres. E 40% de 5 mil é menos que Com 15% de certeza. 60. Então, você veja, todas essas pesquisas, elas são fajutas, tendenciosas. E, por último, eu digo que, além de tudo isso daí é feito com o dinheiro do contribuinte. Ou seja, você concorda ou não com o movimento feminista, não importa. O seu dinheiro vai ser utilizado pelo MP feminista, Ministério Público Feminista, pelo TJ feminista, né? O Tribunal de Justiça vai fazer campanha feminista com o seu dinheiro. A Assembleia Legislativa, lá onde eu trabalho, tem a Escola do Legislativo, vai promover discussão de gênero, discussão pró-aborto disfarçada, vai promover tudo sobre os aspectos mais, assim, sutis possíveis. Tudo isso é feito com o dinheiro do contribuinte. Concorde ele ou não. O que você acha dessa frase? Eu escuto muito, não ser feminista é ser contra as mulheres. Porque acontece muito isso na internet. Ah, você não é feminista, então você é contra as mulheres. O que você acha dessa frase, Ana? É uma forma bem simplista de reduzir tanto o movimento feminista quanto o posicionamento das pessoas. Assim, você é obrigada a entrar dentro da caixinha do que é o meu pensamento e a minha concepção do que é o certo, ou você não é mulher, ou você não é negro, ou você não é gay. Por exemplo, o movimento gaysista. Se você for gay, mas for do Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, como, por exemplo, o Agostinho Fernandes, o maquiador da primeira-dama, não. Aí, então, você é um vendido, você é um escravo, você é um iludido, você é burro, porque você é gay. Você resolveu fazer um determinado uso do seu órgão excretor. Ah, então, por causa disso, você é obrigado a estar em determinada filiação política. Outro exemplo, você nasceu negro, nasceu porque quis, não. Nasceu porque essa é uma condição de nascimento e ninguém escolhe a sua cor do cabelo, ninguém escolhe nada disso. Então, por condição de nascimento, eu sou negro. Isso faz com que, obrigatoriamente, eu precise fazer parte do movimento Black Lives Matter ou eu preciso ser a favor das cotas. E um dos melhores economistas vivos ainda, na minha opinião, é o Thomas Sowell, que é negro e é anti-cotas. Então, ele tá contra a sua própria classe, ele é capitão do mato, então ele não serve, ele é podre. As mulheres, mesma coisa. Você nasceu mulher, eu e a Carol nascemos mulher, porque foi assim que Deus quis ou a natureza quis, a gente não escolheu isso. Isso eu não posso escolher. Mas a minha posição política eu posso. Eu posso escolher se eu quero ser socialista, trotskista, monarquista, capitalista. Eu posso escolher isso. Se eu posso escolher tudo isso, por que eu não posso escolher também se eu quero ser feminista ou não? Essa impressão é muito mentirosa. Só porque eu nasci mulher, eu tenho que fazer parte deste grupo. Posso contar uma história? Claro, pode. Quando eu fica à me vontade. elegi, assim que eu me elegi, eu recebi um telefonema da secretária lá da Assembleia Legislativa. E ela disse assim, deputada, tô ligando porque esse ano vai ter, eu não sei se todo ano tem, a bancada feminina. Aí já, eita lasqueira. Já sei que não é feminina essa bancada, é bancada feminista. Porque o próprio pensamento de criar a bancada de acordo com a condição de nascimento já é um pensamento de esquerda. Por exemplo, bancada negra, não pode criar isso. Porque tem o Hélio Negão, do Bolsonaro, e tem o Negão lá do PT. Como é que eu vou botar esses dois caras na mesma bancada? Não dá. Então, só o fato de eu criar a bancada atrelada à condição de nascimento do cara, já não dá. Então, eu pensei, tá. Porém, o professor Olavo ensina sempre algo pra gente. Ocupe todos os espaços que puder. Ah, você quer ser síndica do prédio? Quero. Ah, você quer ser líder comunitário? Quero. Ah, quer ser rainha da bateria? Quero. Todos os lugares Quer que puder. pagar as contas? Sim. Não. Não, Tudo não. que eles oferecerem, você aceita. Seja voluntário, pago, você faz tudo que puder contribuir de alguma forma, que for um espaço que você tenha vocação para ocupar. E eu falei, sim. Claro, com certeza, quero sim. Daí me fingi de retardada, né? Perguntei pra menina, mas viu, qual que é o fundamento desta bancada feminina? Então, deputada, nós estamos muito felizes porque pela primeira vez nós temos um número recorde de deputadas. Temos muitas deputadas mulheres. Eu falei, que legal, quantas são, né? 5. Tá, então de 40 deputados, 5 são mulheres. Sim, que legal, né, deputada? Eu falei, muito legal, sim, claro, óbvio. E aí eu perguntei, tá, mas então, se tem 5 mulheres e isso justifica a criação de uma bancada feminina, e tem 35 homens, então com certeza eles também vão fazer a bancada masculina. E vai ser uma bancada forte e punjante, porque os caras têm 35 contra 5. Daí a menina pensou, né, começou bem disseram que era louca e burra, né, ela deve ter pensado. Não, deputada, pelo amor de Deus, cada deputado tem as suas concepções políticas, cada um tem o seu partido. Eu não respondi, né, mas eu pensei, mas e as mulheres não? Esta bancada ou esta posição feminista acabou de tirar das mulheres um direito que os homens têm. O direito de escolher em qual espectro político eles querem estar e qual ideia eles querem defender. Se querem ser socialistas ou não. Porque dentro do movimento feminista, por ser coletivista,
maior parte desse movimento é de esquerda. Tanto que os grandes nomes feministas que você vê hoje são de esquerda. Manuela Dávila, Márcia Tiburi, Marilena Chauí, que odeia a classe média e ganha 15 mil reais por mês. Todas essas pessoas aí são de esquerda. Érica Cocai, de esquerda. Qual é a grande liderança feminista de direita? Praticamente inexiste. O que a gente tem, e isso é um problema cultural que a gente vai melhorar ainda, acredito, com o passar do tempo, é muitas mulheres políticas de direita que, por terem sido imersas na doutrina feminista desde que nasceram, ainda reproduzem o discurso sem ter refletido sobre ele. Então, assim, eu sou feminista aqui e ali, mas é por falta de ter pensado a respeito. Eu Que até nem- queria te perguntar isso. Você acha que hoje uma mulher ela pode ser de direita sendo cristã e do movimento feminista? Eu acho que uma mulher, ou um homem, ou um gay, ou um negro, ou um anão, qualquer um pode ser qualquer coisa. Inclusive incoerente, ignorante e burro a respeito dos seus próprios pensamentos. Uma das liberdades que foi tirada dos adolescentes, inclusive hoje, é a liberdade do cara não ser nada. E isso cria problemas. Porque para você ser algo liberal, conservador, ahn, anarquista, capitalista, para você ser algo, você tem que conhecer este algo e assumir uma posição. E as pessoas estão sendo o tempo todo questionadas. Você é o quê? O que que você é? O que que você é? E às vezes o cara ele não quer ser nada. Ele é pipoqueiro, é dona de casa, não quer se envolver em política. As pessoas deveriam ter esse direito, por isso a gente tem os representantes, que é aquele grupo que vai levar adiante e refinar, deveria ser, mas infelizmente não é, e refinar as ideias do debate político. E aí, o que que acontece? Essas pessoas, o tio que vende gás, a tia que vende pipoca, eles perderam o direito de não ser nada. Então, já que dentro das igrejas e fora das igrejas nós perdemos o direito de não ser nada, as pessoas são obrigadas a se posicionar. E aí você chega para uma mulher que trabalha fora, mas que ela é presbiteriana, super conservadora do ponto de vista de um presbiteriano, vai à igreja, é até submissa dentro do casamento, respeita seu marido, entende o que isso quer dizer dentro da Bíblia. Você é feminista? E ela vai responder: ah, sim, aquele movimento lá das mulheres lá, que é a favor das mulheres. Sim, isso sim, eu sou a favor. Por quê? Porque ela não sabe ou o que é o feminismo ou o que é ser cristã. Então você tem a possibilidade, isso é um direito das pessoas, de serem ignorantes e incoerentes. A maior parte das pessoas é incoerente. Por quê? Eu tenho que analisar tudo na minha vida para eu ser 100% coerente. Você tem tempo para fazer isso? Bom, eu sou a favor ou contra a taxação das grandes fortunas? Como é que eu vou saber? Vocês trabalham muito com esse negócio, né? Sim. Vocês são a favor ou contra? Você tem que parar para estudar. Vocês são bons em economia, eu não sou tão boa assim. Então, assim, se a gente fosse discutir isso, vocês são mais gabaritados para dizer se uma criptomoeda é boa para investir ou não. Uhum. Como é que eu vou falar? Que se o Banco Central deve ou não, por exemplo, comprar criptomoeda. Eu não tenho como opinar sobre. Então, assim, se você vai me perguntar, você é criptomoedista ou não? E me botar uma faca no pescoço, eu vou ter que dizer sim ou não. Só que eu não elaborei uma resposta. Então, eu vou acabar. Você vai acabar Vou chutando o ser que você nem incoerente. sabe, né? Eu vou ser incoerente. Às vezes você não teve tempo, exatamente porque tem muitas pessoas que confundem movimento feminista. Eu vejo isso, muitas pessoas falam, inclusive celebridades, né? Quando acontece alguma coisa, elas se unem, é feminismo e tal. E assim, eu acho que precisa estudar muito bem, porque o feminismo que é pregado e que as pessoas falam, muitas vezes nem é o feminismo que é o que a gente sabe, né? Por exemplo, vou ler o teu livro para também me apropriar mais do assunto, né? Então, foi o que você falou, a gente tem que estudar, a gente tem que estar por dentro. Agora, uma dúvida que eu tenho, né? Hoje a gente vê muito esse movimento trans. Tem muito esse movimento e também a gente está vendo isso nos esportes. E está sendo autorizado, né, os trans, ou as trans, desculpa, pessoal, não sei como falar, a participarem dos esportes na categoria feminina. E claro, na minha visão, o transexual tem mais força, né, naturalmente, para algumas coisas, para esportes, acabam levando medalhas, títulos, enfim. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que isso é correto? O que você pensa sobre isso? Eu recomendo o pessoal que está assistindo que procure bastante sobre isso relacionado ao nome da Ana Paula Henkel, jogadora de vôlei. Ela tem uma militância, não gosto dessa palavra, mas ela tem uma atuação muito forte em combater esta incursão de trans, homens ou mulheres, sei lá, no esporte feminino. Aliás, uma das coisas mais aparentes e mais óbvias pra gente é que dificilmente uma mulher de nascimento muda a sua condição, a sua aparência, sei lá, faz uma cirurgia de reversão ou mutação de sexo, sei lá, e vai para o esporte masculino. Não vai ser aceita essa mulher porque ela não tem o nível. Isso que você disse, Carol, a minha opinião, você toda, né, toda ali com cuidado. Isso é um negócio completamente antidemocrático. Você vai falar alguma coisa sobre
sobre os gays, sobre os trans, você já fica todo assim cheio de 9 horas, né? Então, assim, esse cuidado que você teve para dizer algo óbvio, tá? Nas Forças Armadas Americanas foi realizada uma pesquisa com os recrutas. Olha, o recruta homem, ele não necessariamente é mais forte do que um homem comum, mas a recruta mulher, ela sabe que vai passar por uma prova, um teste físico, que não é um ambiente essencialmente feminino, então ela se esforça muito mais, né? Então, a recruta mulher e o recruta homem das Forças Armadas foram avaliados fisiologicamente, fisicamente, e se descobriu neste relatório das Forças Armadas que a mulher da cintura para cima tem 55% da força de um homem, considerando a recruta média e o recruta médio. Ou seja, mesmo que eu pegasse a melhor mulher e comparasse ela com o recruta médio masculino, eu não teria uma mulher mais forte. Então, mas eu conheço mulheres que são mais fortes do que certos homens. Quando a gente fala que é fazer uma análise social, a gente tem que partir do que é genérico. Temos que generalizar, né? E deixar as exceções de fora. Então, genericamente, você está correta. Não é só a sua opinião. Inclusive, a própria Simone de Beauvoir diz isso no livro dela, O Segundo Sexo. Uma das primeiras coisas que ela faz, um dos primeiros capítulos, é analisar a biologia. Não só das mulheres, mas dos insetos, das aranhas e tudo mais. E ali nessa análise ela diz, é indubitável, é indiscutível que a mulher é mais fraca do que o homem e não pode enfrentá-lo em uma luta corporal. A mulher vai perder. Inclusive, é por essa razão também que muitas mulheres preferem se aliar aos homens, diz a Simone de Beauvoir, do que ficar contra eles. Porque você ofere mais vantagem se aliando a alguém mais forte do que você, do que competindo com essa pessoa. Então, é óbvio que há uma diferença. Esses atletas, você pode observar um determinado padrão. Esses atletas que nasceram homens, quando eles passam para o esporte feminino, eles têm um critério. Mas tem critério, sim. Mas eu não acho suficiente esse critério. Eu passei 40 anos, 30 anos como homem biológico. Aliás, a testosterona que nós recebemos quando estamos no ventre das nossas mães afeta o nosso cérebro até o dia da nossa morte. Então, esse cara não tem como entrar dentro do ventre da mãe e sofrer uma testosteronizada. Então, o que acontece? Estes caras já viveram 30 anos como homens, eles passam aquele período de adaptação que é exigido pelas federações dos esportes e depois eles vão competir. No esporte masculino, geralmente eles são insignificantes. Quando eles entram no feminino, eles ganham medalha. Sim. Então, assim, isso... Tem muita vantagem. Por favor, né? Imagina no nadador, o homem ele tem mais força, gente. Né? Isso já vem desde a época antiga. Do Quem ia pra vôlei, guerra né? eram os homens são mais fortes. Imagina sei lá, luta de espada na época medieval. Um exército de 10 homens contra 10 mulheres, vai ter uma desvantagem. O homem ele é mais forte, né? Tanto é que a gente pega aí construção e tal, a maioria é homem, os pedreiros, né? Tem pedreiro mulher? Tem, mas a maioria é os homens. Agora eu queria te fazer uma pergunta, Ana. A gente também, né, eu e a Carol, nas nossas redes sociais, a gente sofre muitos ataques, às vezes por opinar sobre política, por opinar sobre algo que está no tema hot, a gente fala, né? Uhum. Você, pela sua posição política e suas opiniões, né, fortes, você já sofreu muito ataque?